sou grato por tudo que tenho, do tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor, seja grato a Ele nessa noite. Cante comigo. Eu sou grato por tudo que tenho, do tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Quero ver as mulheres, tenho vida, alegria em todo tempo. em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Aleluia. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, diga bem forte. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vai acabar, declare. Aleluia. Aleluia, o Senhor está nesse lugar. Aleluia.
noite de celebração ao Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia com alegria. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Hey, hey. Jesus, 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 Jesus. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Jesus, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Queridos, quantos estão felizes com Jesus? Dão glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz de estar aqui na casa do Pai. Querido, esse momento é um momento muito especial, como que o Nico estava cantando a respeito, e ele falou sobre a incredulidade. Que em nome de Jesus, toda incredulidade neste momento caia por terra, amém? Que nesse momento, muitas vezes a gente
Deixa que a incredulidade venha tomar conta do nosso coração. Queridos, esse é o momento onde o Senhor, Ele quer nos abençoar. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Amém, queridos? Todos encontraram? Que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Querido, em obediência à palavra do Senhor, quando nós pegamos o nosso salário na nossa mão, ou até mesmo você que não trabalha, mas que o Senhor, Ele coloca algo na sua mão, e que você separa ali as primícias para o Senhor, 10%, seja R$10, fala, mas é tão pouco, é R$1, mas você e eu, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Quando nós colocamos em prática esse princípio da palavra do Senhor, automaticamente, querida, a palavra do Senhor, ela fala, se encherão os teus celeiros abundantemente. O Senhor, Ele não vai nos deixar faltar nada, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, e Ele vai repreender o devorador. Fala, por causa de vós, por causa de você, por causa da tua fidelidade. Muitas vezes fala, só está eu lá na minha casa, servindo ao Senhor. Não importa, através da sua fidelidade, o Senhor, Ele vai repreender esse espírito devorador. Pode ser o pastor mais ungido, querido. Pode subir lá no monte, fazer campanhas de oração, que esse demônio, ele não vai sair. Nós precisamos colocar em prática esse princípio de trazer as primícias ao Senhor, a nossa primícia, que é o nosso dízimo. Quando nós pegarmos o nosso dinheiro na mão, independente da quantidade, nós colocarmos em prática, separar, fala, Senhor, aqui está a minha primícia para o Senhor, com todo cuidado, com todo zelo. Eu sei que o Senhor, Ele tem aqui pessoas fiéis a Ele, que tem sustentado essa obra, e essa obra tem mantido de pé. E o Senhor, Ele tem acrescentado vidas aqui neste lugar. Querido, e você que tem feito as suas transferências no final do mês, ou na quinzena, continue fazendo, está sendo uma bênção. Continue transferindo o seu dinheiro, as suas primícias, o seu dízimo. Amém, queridos? E você que trouxe nessa noite também o seu dízimo, você pode trazer ao Senhor, honrar o Senhor nessa noite. Porque o nosso convidado de honra, ele está aqui. Ele está aqui nessa noite, ele observa. Assim como aquela mulher, ela tinha 2 pequenas moedas. Fala, talvez era tão pouco para ela, mas para o Senhor, querido, o Senhor, Ele olhou para a atitude daquela mulher. E o Senhor, Ele viu ali, Ele contemplou, sabe, o coração daquela mulher, a fidelidade dela. Então, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Traga o primeiro para o Senhor. E nesse momento, é um momento muito especial, que você possa, se você precisar de um envelope, os obreiros estão distribuindo, e eles vão também passar a salva, você pode levantar a sua mão. Se você precisar de um envelope, nesta semana também, vamos pagar o aluguel, não é verdade? Você que tem contribuído, que tem sido um mantenedor desta obra, você também pode cooperar com as suas ofertas. Então, levante a sua mão onde você está, pegue o envelope, e você pode honrar ao Senhor nessa noite. Amém, queridos? Se ouvir um silêncio, eu acredito que todos entenderam, amém? Então, vamos glorificar ao Senhor de pé, e você possa fazer isso neste momento, com gratidão ao nosso Deus, com o seu coração grato, e faça isso, traga o seu melhor ao Senhor. Aí onde você está, você pode, nem precisa sair do seu lugar, os irmãos vão passar a salva, aí para que você possa dizimar e ofertar com alegria. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito bem. Tem pai aí? Levanta a mão aí quem é pai. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus. Depois vou perguntar para os filhos se está tudo certo. Opa, como é que tá? Como é que é seu pai, pastor? Misericórdia.
Leve ele para a igreja. Porque a coisa está feia. Glória a Deus. Irmãos, sejam todos bem-vindos a este lugar. Você é muito bem-vindo na presença de Deus. Eu tenho certeza que hoje foi um dia abençoado, um belo almoço. Você almoçou aí com seu pai, os que puderam, e os que não vieram devem estar comendo até agora, né, com o pai, mas quem deu está aqui, graças a Deus. Deixa eu dar um aviso aqui, irmãos, amanhã, às segundas-feiras, os irmãos estão fazendo um propósito no monte, a partir das 8h30, e tem sido muito bom. Segunda-feira passada tinha 67 pessoas lá orando. Nós não estamos buscando, claro, queremos 1000 pessoas no monte. Não adianta levar 1000 pessoas no monte que não sabe nem o que está fazendo lá, né? Pessoas, às vezes, vai no monte para ver estrela, né? Para ver a lua mais de perto, para sentir a brisa escura da noite. E não é esse o sentido. Nós estamos lá em uma guerra, intercedendo, orando, clamando, para que Deus nos ouça nas necessidades que nós temos. Necessidade da igreja, necessidade de libertação nas pessoas que estão no cativeiro, na necessidade de cura para as pessoas que estão enfermas, necessidades de combater a miséria, né, de combater as coisas ruins, de abençoar o nosso país, a nossa pátria, né, de orar pelas autoridades. Enfim, amados, tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós estamos fazendo. E mesmo que o pauzinho não pegue fogo, né, nós estamos com muito fogo dentro do nosso coração. Fogo pelas almas, fogo pela transformação, pela salvação, pela libertação das pessoas. Então, é um propósito que está acontecendo às segundas-feiras para trazer mudança mesmo, na nossa vida, na vida das pessoas e fazer com que Deus mova o braço em cada oração que nós temos feito naquele lugar. Então, a sua presença ali é muito importante, né? O seu sim, a sua concordância. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, Ele estaria no meio. Então, ali, nós aproveitamos a presença do Senhor para que Ele possa nos ouvir e nos atender segundo a nossa necessidade e a vontade dEle. Então, às vezes, você está passando por um perrengue, está passando por uma dificuldade, está vivendo uma tribulação, nós convidamos você, então, a ir orar pela situação. Não adianta entregar na nossa mão. Eu posso até orar, e os irmãos vão orar, mas a gente desce do monte, desce em paz. Então, irmãos, você está com alguma dificuldade na sua vida, vá orar, vá buscar Deus. Eu sei que às vezes vai parecer assim, que nada aconteceu, né? Às vezes parece que nem Deus está lá, mas é pela fé que Deus está lá, amado. Nós não estamos lá, vou lá para ver Deus. Ver Deus é muito fácil, você vê Deus pela palavra. Se você crê, você vai ver Deus todos os dias atuando na sua vida. Então, nós estamos lá numa guerra, e eu tenho certeza que as situações, as tribulações da sua vida, elas vão ser resolvidas, porque Deus vai te ajudar, né? Então, estamos aí buscando a Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, nós nos encontramos lá em frente, o prédio da casa onde o César mora, e saímos todos para a nossa subida, e lá temos um tempo de buscar a Deus, temos também um tempo de louvor e adoração, e o tempo de intercessão, de guerra espiritual, de batalha espiritual, pelas necessidades que nós temos colocado lá. Você está convidado amanhã, será o 5º dia dessa campanha que está sendo feita às segundas-feiras. É uma campanha de 7 dias, mas quem sabe, né?
Depois o povo, não, vamos continuar, porque está tão bom, que a gente certamente pode continuar, tá certo? Então está convidado para estar lá amanhã em nome de Jesus. Muito bem, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo 8. E diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, meu Pai, na tua presença. Clamamos, meu Pai, para que o Senhor nos conduza no caminho da dissertação, do discernimento, da clareza, do entendimento da tua palavra, para que possamos, meu Pai, sairmos daqui abençoados. Em nome de Jesus, meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, se manifeste no nosso meio, porque nós sabemos, meu Pai, que ainda somos dependentes, necessitados do Senhor, e não confiamos na força do nosso braço, mas depositamos a nossa confiança no Senhor e na tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, digam amém. Irmãos, Deus está falando que os pensamentos deles não são os nossos, e nem os seus caminhos são iguais aos nossos. Agora, eu quero dizer para você que é possível que nós tenhamos os mesmos pensamentos de Deus, e nós possamos andar nos caminhos que o Senhor tem nos ensinado, amém? Porque tudo nessa terra pode ser aprendido. Então eu não nasci crente, eu não nasci evangélico, eu não nasci em berço cristão, não nasci aprendendo a verdade da palavra. Eu aprendi outras coisas, aprendi o caminho da idolatria, aprendi caminhos que falavam de Deus, mas não eram do Deus único e verdadeiro, de um Deus vivo, ressuscitado no terceiro dia. Aprendi muitas coisas na escola, mas quando nós conhecemos a verdade nos liberta, amém? De todo engano, de toda mentira. E a partir do momento, então, que nós temos uma experiência com Jesus, nós começamos a aprender o caminho da palavra. Por quê? Porque Jesus, ele, além de ser a verdade e a vida, ele é o caminho, amém? Então, há um caminho certo, um caminho correto, que nós precisamos aprender para andar nesse caminho e nos dar bem, e que as coisas deem certo na nossa caminhada. Ainda então que os pensamentos de Deus não são os nossos, e os caminhos dele não são, então o que é que nós precisamos fazer? Vamos aprender o caminho de Deus, e aí nós vamos andar segundo a sua vontade. Vamos descobrir ou vamos aprender o que Deus pensa a respeito de tudo, e os nossos pensamentos serão como os pensamentos de Deus, amém? Nós vamos mudar, né, transformar a nossa mente. Nós não vamos mais pensar como antigamente. Então a Bíblia fala lá em Romanos que nós devemos transformar a nossa mente. E devemos transformar para aprender aquilo que Deus quer ensinar. Quem é pai aqui e já tinha aprendido a ser pai? Sabia como é que era? Tem algum pai aqui que você falou, quando eu tive filho, eu já estava formado, eu já era um pai, supimpa, já sabia de tudo. Não tem nenhum, porque eu precisei aprender o caminho da paternidade. Mas eu precisei, e nós precisamos aprender o caminho da paternidade, segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ensina a ser filho, ela ensina a ser pai, a ser mãe, a ser empresário, a ser patrão, a ser empregado, a ser autoridade, a ser professor, a ser mestre, a ser discípulo, amém? Ela ensina tudo. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus.
Ninguém nasce sabendo. Então, o Senhor nos dá direções para a nossa vida, para que nós possamos praticar, aplicar e nos tornarmos mais inteligentes, mais sábios. O Senhor nos ensina o caminho para nós entendermos, em primeiro lugar, a nossa vida e entender o ser humano. Amém, queridos? Nós devemos aprender, assim como você aprende uma profissão, você faz um curso, ou vai para a faculdade, ou vai para o curso técnico, e ali você aprende a profissão e começa a praticar e vai ficando bom nessa profissão, e depois você pode ensinar alguém, depois você pode levar esse ensino, e aí a coisa vai caminhando, e você vai se tornando cada vez melhor, e vai fazendo outros, ensinando a outros, e as pessoas vão sempre dar continuidade àquilo que você ensinou. Porque aquilo que nós aprendemos não devemos guardar para nós. Não devemos fazer daquilo um segredo. Nós devemos ensinar as pessoas. E, principalmente, amado, nós devemos aprender a palavra para poder ensinar a palavra. Porque é a palavra que vai mostrar tanto o pensamento de Deus, como ensinar o caminho que Deus quer que eu e você, nós andemos. Amém? Irmãos, aqui hoje é o dia dos pais. Esses dias eu preguei e falei que o Salmo 128 se cumpriu na minha vida quando nasceu a minha neta. Então, o último versículo do Salmo 128, versículo 6, diz assim, que aquele que crê no Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que anda com Deus, ele veria, o filho do filho. Então eu vi, já estou usufruindo dessa coisa maravilhosa que é a minha neta, que é fruto da promessa do Salmo 128, que acabou se cumprindo na minha vida. Mas eu quero mais ainda, em nome de Jesus. Quero continuar sendo abençoado por Deus. E Deus vai continuar abençoando a minha vida, vai continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você ficar firme, se você manter a sua vida em Deus. E como hoje, amado, é dia dos pais, eu vou dar aqui uma pegada maior, mais forte nos homens, porque, queridos, eu não sei o que você viveu, ou o que você está vivendo, ou o que você vai viver com paternidade. Aí você é jovem e fala assim, mas eu não sou pai ainda, mas um dia você vai ser. E nada melhor de você entrar um dia numa paternidade, porque você aprendeu o que fazer e como fazer. Tem coisas, amado, que só na prática, só praticando. Tem coisas que eu posso falar e você só vai entender depois que você tiver filho. Depois que nasceram os meus filhos, eu pude entender quem é Deus, como é Deus e como Ele é Pai, de uma forma muito maravilhosa. Porque agora Deus chamava lá Jesus de filho, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e aí eu pude entender muitas coisas que Deus falou a respeito de Jesus. Eu pude entender muitas coisas que a Bíblia fala a respeito de Deus e da sua paternidade, da sua paciência, da sua mansidão, da sua longanimidade. A gente como pai, e os filhos da gente erram, ele não erra e você já imediatamente vai lá e mete a cinta nele. É assim que a gente faz? Você ama, o que você faz? Então você dá uma cordinha, não é? Errou uma vez, vamos deixar para lá e tal. Passou a segunda, você, conversa um pouquinho. A terceira, você já está mais, na próxima. E às vezes até a próxima vez, você ainda aplica mais um pouco de misericórdia e de graça. Mas eu quero dizer para você que uma hora não vai ter misericórdia e não pode ter graça, não. Tem que dar palmada, Vai que a lei da palmada. Tem que dar umas palmadas e tal. Aquelas palmadas, aquela palma que a gente tira da calça, sabe como é que é? Aquela palma que a gente tira da calça e senta. Então, queridos, é necessário para poder corrigir, porque é assim que Deus faz com a gente.
Quando você erra, quando eu erro, quando a gente erra, Deus já imediatamente não vem com a cinta e mete o couro em nós. Ele tem paciência, ele tem calma, ele espera, e depois vai vindo até um dia a consequência vem, Deus então corrigir, mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Amados, e a Bíblia nos ensina esse caminho da paternidade, de ser um bom filho, de ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido. E se nós atermos a palavra, você vai aprender tantas coisas, porque um dia eu comecei como filho. Comecei como filho. Minha mãe está viva até hoje, então até hoje procuro ser um bom filho. Mas hoje eu me tornei um pai e procuro ser um bom pai. Tem as minhas falhas, claro, mas eu procuro fazer o melhor. Agora já sou um avô. E vou procurar e procuro ser um bom avô. E depois vou ser bisavô. Eu espero que já não esteja tentando Deus, né? Você bisavô, vou ter que deixar o homem viver, porque não sei, mas se Deus permitir, as coisas sempre vão acontecendo. E, amados, eu quero falar de um homem tão maravilhoso, um dos homens mais maravilhosos da Bíblia, mas que, infelizmente, como pai, ele foi um desastre. Ele matou um gigante. Ele venceu exércitos, venceu inimigos, venceu filisteus, amalequitas, venceu tudo que é inimigo. Só não venceu a sua casa. Já ouviu falar de Davi? Davi, diz a Bíblia, que era um homem segundo o coração de Deus. Nas questões espirituais. Era um homem tremendo, um homem que escreveu salmos, um homem que buscava Deus, um homem que orava, que jejuava, um homem que tinha uma facilidade de se arrepender, de clamar a Deus, de vencer as suas angústias no Senhor. Mas, infelizmente, ele foi um desastre. A família destruída. A família mal cuidada. Eu quero que você abra lá em Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim, todos acharam? A partir do verso 1 diz, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Irmãos, olha aqui a instrução que Deus está dando. Deus está falando aquilo que o povo deveria ensinar aos filhos, aos netos, aos bisnetos, de geração em geração. Mas para que nós ensinemos, nós precisamos aprender. E Deus está falando justamente com o povo, um povo adulto, que deveria, pelo menos, ter todos esses ensinos no seu coração, na sua vida, e devia ensinar de geração
em geração. Então, Davi sabia disso aqui. O Davi aprendeu isso aqui. O pai do Davi era um homem temente a Deus. E deve ter ensinado aos seus filhos. Porque isso acontecia de geração em geração, os pais ensinando os filhos. E os filhos ensinando os filhos, e os filhos dos filhos ensinando os filhos. Então Deus está dando aqui, amado, um mandamento, está dando aqui uma ordenança. Ele está dizendo que esses mandamentos dele, os mandamentos de Deus, deviam ser aprendidos pelos pais, pelas as autoridades sobre os filhos. Devia ser aprendido por todos, para que tivessem a palavra de Deus no coração, para que amassem o Senhor verdadeiramente, para que entendessem que só havia um único Deus e não há outro Deus, fora do Deus de Israel, do Senhor Jeová. Então, ele está falando que essas coisas aqui já teriam que fazer parte desde o nascimento até por toda a vida. As pessoas aqui deviam estar ensinadas, deviam conhecer essas coisas e passar de geração em geração. E ele fala que em todo momento os pais deviam ensinar os filhos a palavra de Deus, a temer a Deus e aprender de Deus e a respeitar o Senhor. Então ele fala que isso deve acontecer dentro de casa, sentado no almoço, na janta, no café da manhã. Isso deve acontecer na hora de dormir. Isso deve acontecer no caminho, numa viagem, num passeio, numa caminhada, numa volta de bicicleta. Os pais tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho em que eles deviam andar. E você sabe, amado, que ensinar não é fácil. É ou não é? Ensinar é duro. Principalmente naquela fase que a criança, ela entra na fase do porquê. E aí você vai gemer no dia que ela perguntar assim: pai, como é Deus? E aí? Aí você vai dizer para ela que Deus é um ser. E ela vai falar: o que é ser? Está entendendo? Fica difícil, ou não é? Porque criança, amado, ele arruma de pergunta que você nunca imaginou que ele ia ter capacidade de fazer uma pergunta daquela. Ela vai perguntar quem foi Noé, que é uma história famosa, passa na televisão todos os anos. Ela vai perguntar quem é Jesus. Todos os anos passa. Ela vai perguntar por que a Páscoa. E pior ainda, vai perguntar sobre o coelhinho da Páscoa. Porque na televisão vai passar o coelhinho, não é? E vai ter ovo de chocolate. E o que tem a ver o coelho da Páscoa com o ovo de chocolate? Porque, que eu saiba, coelho não bota ovo. Mas às vezes a pessoa não conhece e ele acha que o coelho bota ovo. Não, filho, aqui, porque coelho bota ovo. Quem é do interior, quem morou em sítio, fazenda, já sabe todas essas coisas. Mas quem é da cidade não conhece, ele fica até imaginando que o coelho bota ovo. E de chocolate ainda, pior ainda. Aí o pai e a mãe não conseguem responder para o filho. Ele vai perguntar por que Jesus morreu na cruz. Muitas perguntas, amado, que estão na Bíblia. E que às vezes os pais, por preguiça de aprender, de ler, de procurar saber, estão que nem as crianças, tirando as informações da televisão, tirando as informações com os incrédulos, tirando informações com os jornais,
mas não buscam na fonte verdadeira, não buscam para saber como é. Nada contra, né, de vez em quando tem uma novela bíblica. Eu não assisto. Pastor, mas é de Deus, fala de Jesus. Eu não assisto, amado. Até porque essas novelas não são feitas por crentes, são feitas por incrédulos. E ele põe nessas novelas a visão que ele tem do Evangelho, não aquilo que está no Evangelho. Ele põe a visão dele segundo a história. Eles ficam tirando o poder de Deus para exaltar o homem. A Bíblia diz que quando Deus criou os animais, Deus pensou, quando Ele falou, faz aparecer, já apareceu tudo pronto. Deus é poderoso, mas essas novelas tiram o poder de Deus e exaltam mais o ser humano, às vezes até os crentes. Então, até um tempo atrás teve uma polêmica aí de uma dessas novelas aí, que o cara deturpou algumas coisas lá e foram reclamar e falou assim, eu não faço novela para crente. Olha o que o cara falou, eu não faço novela para crente. Eu faço para quem quer assistir. E aí está o crente lá, ele está aprendendo naquela novela que deturpa todas as coisas, mano. Ele está aprendendo num filme na TV, porque ver o filme é muito melhor do que na Bíblia, é mais cansativo de aprender. Olha quantas páginas tem, olha o bolo de página, ó. Depois ele está com raiva de Deus, porque lá no Velho Testamento Deus mandava matar. Esse Deus assassino. Ele está aí revoltado com aqueles que estão revoltados. Que Deus é esse que mata? Que Deus é esse que mandava destruir até as crianças? Vai ler na Bíblia, você vai entender por quê. Mas não, a pessoa não entende, não procura saber, e depois não sabe o que responder para os filhos. E aí, amados, os filhos vão crescendo ignorantes, viram adultos, casam e continuam ignorantes, e vai ensinar a ignorância para os filhos também. E sabe o que vai passar? A ignorância vai passar para os filhos. E os filhos não sabem a verdade, porque o pai não sabe a verdade, porque a mãe não sabe a verdade. Os netos não vão conhecer a verdade, por quê? Porque os avós não conhecem, porque os pais não conhecem, e agora os netos não conhecem. E de geração em geração, a ignorância vai crescendo. Então Deus falou, amado, que o povo tinha obrigação de saber, de conhecer a história, de conhecer a Deus. Então, meu querido, você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter a experiência com Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa saber quem é Deus, o que Ele faz. Você precisa saber das virtudes de Deus, como elas se manifestam. A bondade. Não adianta eu saber que Deus é bom. Deus não é só bom. Deus é longânimo. Deus é amoroso, gracioso, compassivo, misericordioso. Mas eu preciso saber por quê. Então nós precisamos pesquisar, procurar na Bíblia, porque a Bíblia vai falar. Porque eu sei que Deus cura, eu creio que Deus cura, amém? Mas na Bíblia diz que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, o Deus que sara. E se Ele é vivo, então eu sei que Deus sara, e eu posso falar, e eu posso ensinar os meus filhos, e você pode ensinar os seus filhos, e você vai poder ensinar os filhos que você vai ter, de que Deus sara, porque esse é um dos nomes de Deus. E você pode ser curado, e você pode curar as pessoas, e as pessoas podem ser abençoadas pelo milagre. Vai ensinar, vai atar, vai colocar nos umbrais das portas,
vai colocar na porta da geladeira, vai colocar nos cômodos da casa, versículos bíblicos, palavra de Deus, em todo lugar. E é muito bom se você for trocando. Você for trocando. A Sueli arrumou uma plaquinha lá, que ela colocou na geladeira, aí ela coloca um versículo, e a gente lê, aí fica um tempo lá, até gravar. Aí depois vai lá e apaga, e põe outro. E vai trocando o versículo. E esses dias eu fui lá, apaguei tudo, e eu escrevi, te amo. Oxe, sendo marido, né? Está na Bíblia. Aí não pode apagar, e aí vai, amado, a coisa vai. Louvor em casa, adoração, músicas. Não abra mão, amado, dos princípios de Deus. Não deixe entrar qualquer coisa na sua casa. Ah, meu filho gosta, ele tem que gostar lá na rua, porque dentro da sua casa ele não vai gostar de nada não. Ele vai gostar do que é a lei do pai e da mãe ali. Então, você tem que colocar, escrever por toda a casa, ter quadros, pinturas, cristãs, da palavra. Não pode abrir mão dessas coisas. Então, queridos, essas coisas precisam estar no coração, porque Deus falou para eles que essas coisas já estavam no coração. Você e eu precisamos, então, aprender cada vez mais, para que nós possamos ensinar e ajudar as famílias, porque o Evangelho, amado, ele envolve muito famílias. A Bíblia diz que todas as famílias seriam benditas em Abraão, amém? Mas tem muita família amaldiçoada, que não sabe nada, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, que o pai não tem condição de educar os filhos, e a mãe é estabanada. A mãe é doida, só sabe gritar dentro de casa, só vive estressada, irada. Mas quando ela lê na Bíblia que tem que tirar a gritaria, que tem que ser manso, que tem que ter domínio próprio, e ela tiver experiência com Deus, a casa vai mudar. Mas se ela não aprender, amada, ela vai continuar gritando, vai continuar falando, porque ela acha que é aquilo ali mesmo. Então, essas palavras já precisam estar no nosso coração para poder ensinar as gerações. Infelizmente tem pais, mães, que não sabem nada a respeito de nada. Mãe, só viu lá o presidente? Ah, é a Dilma, né? Ela nem sabe que mudou o presidente. Está vendo o tempo da... Ela não sabe quando é a Copa do Mundo, não sabe nada. Então, se não sabe nem as coisas que estão na notícia, imagina a palavra de Deus. Então, infelizmente, amado, tem pais que não sabem de nada e não têm condição de ensinar os filhos, porque não procuram aprender. Não procuram aprender. Não querem saber. E a Bíblia nos ensina todas essas coisas. Olha só o que a Bíblia fala a respeito dos pais. Provérbios 22, 6. Diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Tem versões, alguma versão diz aí, educa o menino. Então, educa o menino. A minha diz, instrui o menino. Tem alguma outra aí? Ensina. Tem alguma versão que diz ensina. Está vendo? É subaque e axila. Tudo a mesma coisa.
instrui, educa e ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você ouviu, de repente, de vez em quando você conversa com alguém fala assim, não, meu pai ensinou isso, meu pai me deu uma peia, meu pai falava, meu pai contava. Eu conto histórias hoje até que o pai da Sueli contava. Assim, vai falando, a gente vai guardando isso, vai guardando, e vai contando, porque é bom, porque é o ensino. O pai da Sueli dava uma lição para a gente, que era de quando você for na casa dos outros, você não chega lá arrebentando na mesa, não. Aí ele contava uma história, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, que foi 2 irmãos almoçar na casa do pastor. Aí chegou lá, o pastor preparou o rango e tal, fez a comida, e o pastor fritou 2 bifes para os irmãos. Aí ele fritou um bife menor e um bife maior. E aí quando orou para comer, o irmão já foi na frente e enfiou o garfo no bifão logo, já pegou o bifão. Aí o outro falou para ele assim, ô irmão, não é assim que se faz, isso é falta de educação. Você já vai catando logo, enfiando o garfo no bife grandão e tal. Aí o irmão falou assim, perdão, mas se fosse você, o que você ia fazer? Eu falei, não, eu ia começar a espetar o bife menor e pegar. Ele falou, pois então, você já ia pegar o menor mesmo, eu já fui direto no grandão, peguei para mim. O pai da Sueli contava essa história. Nunca mais esqueci. A gente aprende. Então, quando eu vou, né, você vai assim, na casa de alguém, você lembra da história. Aí o que a gente faz? Faz que nem o besta, né? Começa pelo pequenininho, né? Porque você quer mostrar educação e tal. Mas você está doidinho para pegar o bifão. Porque o outro estava doidinho para pegar o bifão. Mas é que o irmão se adiantou, né? Quando abriu os olhos, o irmão já, opa! já catou. O outro irmão ficou com inveja, falou, miserável. Então, queridos, essas coisas marcam a nossa vida, nos ensinam. Então, instrui a criança, ensina. Muita coisa que eu vivo hoje foi ensino do meu pai e da minha mãe na questão de educação. Fomos uma família pobre, mas minha mãe, meu Deus do céu, essa questão de roubar, de levar vantagem, de prejudicar alguém, nossa, minha mãe e meu pai pegavam muito pesado. Muito pesado. Quando fala, minha mãe ensinava muito, quando ir na casa dos outros, tem que ser educado. Não pode chegar lá metendo a mão nas coisas, não. Não pode pegar nada. Né? Tem mãe que fica horrorizada, imagina, é horrível mesmo. Quando chega em casa, a mãe olha dentro da bolsa dela, tem uns negócios lá que o menino pegou. Enfiou dentro da bolsa. Aí a pessoa pergunta, ele vai falar assim, não, foi minha mãe que trouxe. Olha que sufoco. Então, essa educação, nós não esquecemos. Por quê? Porque fomos ensinados. Porque a mãe, o pai educou, ensinou, falou e repreendeu. E a gente guarda essas coisas. E Deus está falando justamente isso, amado, que nós devemos guardar essas coisas no coração, porque assim é que nós vamos ensinar as pessoas. Ensinar os filhos, os netos, ensinar as famílias que não sabem nada, ensinar as famílias que não sabem criar filhos. Aí Provérbios 23, versículo 13 e 14. Diz assim, olha, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma
do inferno. Não retires a disciplina dos teus... amado, hoje em dia, tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo na época do videogame, né, do celular, dos jogos eletrônicos, a facilidade, né, que as crianças têm. E, às vezes, a criança precisa ser disciplinada, mas a gente, por amor, né, a gente, por ali e tal, com aquela dosinha, vai cedendo, vai cedendo. Eu quero dizer para você que você está enviando o seu filho para o inferno. Tu a fustigarás com a vara, e nem por isso ela morrerá. Quem que apanhou aqui na vida? Quem tomou surra do pai e da mãe? Quem que não apanhou do pai e da mãe? 3, 4, 5. Nossa, vocês eram muito bons, hein? Devia ter até asinha de anjo. Ai, essa minha filha é uma anja. Esse meu filho. Mas as mulheres, né? Porque não tem algum homem aí que não apanhou? Nunca apanhou, Nixon? Ele apanhou tão forte que perdeu a memória. Glória a Deus pela sua vida, hein? Ainda bem que você converteu cedo, hein? Que você tinha pecado, hein? É que sua mãe não sabia. Que sua mãe não sabia. Mas, queridos, claro, criaram a lei da palminha, que não pode bater na criança, né? Tem que deixar a criança estribuchar, xingar a mãe, bater no pai, dar tapa na cara do pai e da mãe, né? Porque agora não pode mais, tal. Ó, uma pinóia. Uma pinóia, mano. Quem está errado? É nós ou é Deus? Porque, querido, nós não incentivamos bater. Mas se não tiver jeito, se for a maneira de cortar o mal pela raiz, se for a única maneira, como é que você vai fazer? Você não vai corrigir? Porque a Bíblia fala que Deus falou, quem ama, corrige. Quem ama, corrige, não deixa fazer o que quiser. Não, daqui a pouco a criança está lá pulando em cima da cama, pula em cima do sofá, pula trepada na televisão, pega o martelo e dá lá na sua TV de LED. Tá. Aí você fala, ai, que lindinho. Lindinho vai ser o carnê que você está pagando, aí começou a pagar agora, a televisão já estragou, não dá conserto. E ele está lá. Não, não pode bater, não pode, pega ela em cima da televisão, já pega a vara e senta a varinha nela. Porque se não doer, amado, tem coisa que se doer, não doer não tem jeito. Não vai para frente. Então, assim, é a Bíblia que ensina. E, às vezes, os filhos fazem o que quer porque os pais não têm conhecimento. Não sabem como educar a criança. Deixa a criança fazer tudo que ela quiser. Mas a Bíblia está falando, ó, não deixa de disciplinar, disciplina. E olha que no nosso tempo agora não tem nem mais o milho, né, no joelho. É, porque antigamente os filhos joelhavam no milho, no caroço feijão. A gente não tem coragem de fazer isso, porque é uma maldade. Mas tinha pai muito bravo que não tinha medo dessas coisas não, mas fazia mesmo. Batia com pau, a paulada, batia na cabeça. Meus filhos apanharam, né? Minha filha está até aí, ela apanhou. Mas Deus fez o lugar certo para bater.
E tinha o número certo, 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Pá, pá, pá. Voltando lá para o Davi, amado, o único filho que Davi instruiu foi Salomão. O único filho. O Davi teve pelo menos uns 20 filhos. As mulheres dele. E na Bíblia nós vamos encontrar 6 aqui, mas ele teve vários filhos, uns nem é falado aqui na Bíblia, uns 20. Mas o único que ele ensinou alguma coisa, e só ensinou quando estava morrendo, foi o Salomão. Aí em 1 Reis capítulo 2, você está perto aí, vai voltando aí que você está perto. E diz assim, capítulo 2 de 1 Reis. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha, amado, isso aqui foi a vez que Davi cuidou de Salomão. E ele estava morrendo. E ele deixou um ensinamento para o Salomão. Ele disse: eu vou morrer, mas você vai ser homem. E não é ser homem, olha, você vai trabalhar, arrumar um emprego, sustentar sua família e tal, não. Ele falou: você vai ser homem, para ter cuidado em obedecer a minha palavra e andar nos meus caminhos. Lembra quando nós começamos dizendo, o Senhor disse que os nossos pensamentos, não são os pensamentos dele, nem o caminho dele é o nosso caminho? Mas aqui o Davi está falando: se esforce para aprender essa palavra, porque aí você vai andar nos caminhos do Senhor. É possível andar nos caminhos do Senhor, mas tem que ser do jeito dele. E para que seja do jeito dele, eu preciso aprender, você precisa aprender, e nós, como pais, precisamos aprender. E se nós não aprendemos o caminho do Senhor para a criação de filhos, para conviver com os pais, conviver com a mulher, com o marido, o esposo, os netos, se nós não aprendemos na palavra de Deus, amado, não fique pensando que você é o cara, você é a mina, você é o super pai, você é a super mãe e vai dar certo do seu jeito. Não dá. Porque além de ensinar as crianças, você precisa sustentar o seu relacionamento. Você precisa sustentar a sua casa. E a casa, você sabe, não vai sustentar só com dinheiro, só com emprego. É um conjunto de coisas, é um caminho que nós devemos aprender. Então, queridos, Davi ensinou. O único filho que ele deu direção, que ele ensinou, foi o Salomão, e ainda na velhice. Amados, você não deve perder a oportunidade que você tem de ensinar os seus filhos desde cedo, desde que eles nasceram, porque eles vão crescer. E você que é filho, você que é filha, você vai crescer e vai se tornar mãe, vai se tornar pai, vai se tornar esposo, vai se tornar esposa. E existe um caminho para o casamento, existe um caminho para a paternidade e maternidade, existe um caminho que a família deve seguir, e se nós não aprendermos esse caminho, nós certamente vamos comemorar um dia dos pais frustrante, um dia das mães frustrante, dia do filho frustrante, porque a casa está destruída. Porque a família foi destruída, e destruída por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento,
por falta da palavra de Deus. O Davi, amado, o exemplo de pai do Davi é ruim. Ele teve um outro filho, chamado Adonias. Aí mesmo, em 1 Reis capítulo 1, o versículo 5 e 6. Davi vai morrer, o Adonias então se levanta para tomar o lugar de Davi, mas o lugar de Davi era de Salomão, e ele então se antecipa para poder reinar, mas o trono estava prometido a Salomão. E olha, esse Adonias deu uma de esperto, quis tomar o lugar do irmão, mas olha o que a Bíblia fala, coisa interessante, meu amado, fala desse menino, e do Davi com esse menino, e desse menino com Davi. Versículo 5 diz assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Olha o que diz o versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado. Desde que esse menino nasceu, passou pela infância, adolescência, juventude, e agora na maturidade, sabe o que a Bíblia diz? Que esse menino nunca foi contrariado. Tem alguém aqui que nunca foi contrariado? Não, levanta a mão não, mas você vai se expor. Nós vamos querer dar uma surra em você. Faz menininho aqui, menininho Adonias, o Adoniazinho, fazia tudo o que ele queria. Ninguém repreendia ele. Era lindinho, maravilhosinho. Filhinho do papai, da mamãe. O Davi nunca falou nada, nunca repreendeu. E a mãe sempre deixou ele fazer o que ele quis. Quando ele cresceu, ele tentou tomar o lugar do irmão dele. E depois, ele quis casar com uma das mulheres do pai dele. É mole? Filhinho mimado. Sempre teve as melhores roupas, as melhores comidas, sempre tinha danoninho na geladeira dele, Danete, sempre tinha um pacote de pirulito, sorvetinho, açaí Fortaleza, nunca faltou nada. Os tênisinhos dele eram os melhores, sempre ele estava de Nike, Adidas, New Balance, Olímpicos, mas ele fala, Olímpico, não, isso é brega demais. É só top, né? Só as mais famosas, as marcas. As camisas de time dele era só do Barcelona, só original. Real Madrid, Chelsea, Noroeste, quem é isso? Não, só as coisas melhores. Quando a gente pensa, amado, que nós estamos fazendo o melhor para o nosso filho, nós estamos levando eles ao inferno. Porque se ele não for contrariado, se os nossos filhos nunca forem contrariados, eles vão ser mal educados, não vai respeitar ninguém, não vai respeitar os mais velhos, vai falar palavrão, vai ser folgado e vai morrer cedo. E vai morrer cedo. Esse Adonias, que nunca foi contrariado, ele quis o trono que era prometido ao irmão, e ele mesmo se colocou como rei,
E quando ele quis casar com uma das mulheres do seu pai, aí o Salomão falou, agora não, agora você pisou mesmo, e mandou matar ele. Então Salomão, que era o irmão, mandou matar. O Davi teve um outro filho, chamado Aminon. E esse filho estuprou a própria irmã. A própria irmã. Tamar. E sabe o que o Davi fez? Nada. O Davi não fez nada. O irmão estuprou a irmã. Uma vergonha, uma humilhação. Todo Israel ficou sabendo disso. E aquela menina nunca mais quis casar, nunca mais quis fazer nada. Viveu uma vida sofrida, a vida inteira marcada com aquele trauma. Foi traumatizada. Porque o Davi não fez nada. O Davi só foi tocar nesse assunto depois de mais de 2 anos, porque o Absalão foi lá cobrar. Mesmo assim não fez nada. Então o irmão Aminon estuprou a própria irmã. E depois, um outro irmão, chamado Absalão, matou esse Aminon. O irmão matou o irmão. E esse menino Absalão, que era muito lindo, ele usurpou o trono do pai e tentou matar o pai. E quando ele estava numa perseguição, perseguindo o pai, o cabelo dele prendeu numa árvore e os flecheiros de Davi foram e mataram ele. Olha que família, mano. Uma família que acontece tragédias. E por que aconteceram essas tragédias com os filhos de Davi? Porque Davi não cuidou. Não ensinou aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio. Que lá em Deuteronômio está falando, ensina para os teus filhos, para os filhos dos filhos e tal. E aí o negócio vai de geração em geração, tem que ser ensinado. E por não ensinar, tudo isso aconteceu. E o Davi tinha filhos lindos, amados. Os filhos de Davi eram os mais bonitos. Esse Adonias, esse Absalão, Tamar. Eram príncipes, mas eram príncipes mesmo, até de aparência. Lindíssimos. A Bíblia fala que o Adonias era muito formoso de parecer. Absalão era muito lindo. Tamar era muito linda. Os filhos de Davi eram lindos. Mas olha quanta desgraça no meio da família de Davi. Porque o único filho que Davi ensinou, ele ensinou na beira da morte, na velhice, porque precisava passar o trono. Semana passada, segunda-feira agora, lá no monte, foi muito lindo, né? O Fábio deu um testemunho lá, e estava lá a família todinha do Fábio, ele, a mulher, os 2 filhos, estava o pai e a mãe, e estava mais um irmão, todos ali no monte, todos servindo a Deus. Não é lindo, amado, uma família assim? Meu Deus, eu moro ali em São Mateus, na região de comunidade, para não dizer favela, né? Tinha muito quando eu mudei, mas hoje não, hoje tem muitas casas lá que são lindas, tudo tijolinho à vista, porque ninguém reboca, né, mas o povo prosperou, graças a Deus. Mas, amado, a gente vê famílias destruídas, a gente faz campanha, e os meninos aqui também estão fazendo campanha. Meu, entra em tanta casa destruída que dá dó. E sabe por quê? Porque não tem conhecimento. Porque não sabe qual é a direção de Deus para a família. Porque não sabe o que fazer, o pai e a mãe não sabem o que fazer com o filho. Não sabem fazer com a criança. Os filhos não sabem o que fazer com os pais.
Porque os pais são estabanados. Os pais são doidos, são loucos. E são doidos e loucos porque não têm conhecimento. Porque não vivem a vida segundo a direção correta, a direção de Deus. Então vive de qualquer jeito. Por isso muita destruição. Muitas mortes no meio dessas famílias, muitas mortes mesmo. Tem vários meninos que estão na igreja, eles contam a história deles, amado. Meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Já morreu o irmão, já morreu a irmã, já morreu de overdose, já morreu de tiro, a polícia matou, já morreu doente. É só essas histórias que nós ouvimos. Mas graças a Deus, os que estão se convertendo, estão mudando de vida e agora estão formando famílias. De acordo com a palavra de Deus, com o ensino da palavra, vivendo a vida diferente, vivendo um relacionamento diferente, porque estão aprendendo, porque estão dando ouvido aos líderes, e os líderes conduzem, os líderes ensinam, os que têm experiência passam as experiências, falam o que tem que fazer, como tem que fazer, o que vai viver, porque nós já vivemos, já passamos pela experiência, então sabemos, né, porque aprendemos pela palavra. Não adianta, amado, você querer viver sozinho nessa terra. Não dá certo, amado. Não dá certo viver sem ter conselho, sem ter ajuda. Não dá certo porque você precisa procurar alguém que tenha um conhecimento para te dar uma direção. Mas tem que obedecer, amado, porque se não obedecer não tem jeito. Se não obedecer, não funciona. E a vida, a família, o casamento, o matrimônio, a criação dos filhos, só funciona bem com Deus presente. Com a palavra de Deus, com o ensino de Deus. E aqui, amados, eu quero terminar dizendo que você, varão que é pai, você que é pai, você que é pai, você tem uma responsabilidade muito tremenda diante de Deus. Porque quando Deus estava falando aqui, Ele estava falando com os homens, os cabeças, os príncipes de Israel. Quando Deus está falando aqui, os provérbios, está falando primeiramente com os pais. E hoje, infelizmente, os homens aprenderam a deixar tudo só na mão das mulheres. Só larga. Lá em casa, quem corrigia as crianças era eu. Eu que corrigia, eu que batia. A Sueli sofria a situação do acontecido. Ali na hora, né, fica nervosa com o que aconteceu e tal, mas esperava eu chegar. Aí quando eu chegava, ela dava o relatório, ó, aconteceu isso. Eles precisam apanhar. Mas a gente chega do trabalho, você fala, não, vou chegar em casa, tomar um banho, descansar, comer e ficar numa boa, não é? Chega em casa, tem uma situação que você não queria passar. Você não viu o que aconteceu, você só tem um relatório, só que você precisa corrigir. E eu, como o varão, como cabeça, como o pai, então eu chamava os filhos e falava, vem cá, sua mãe falou isso, é verdade? É. Você merece apanhar, né? É. E aí, sabe aquele negócio, ó, isso vai doer mais em mim do que em você? Não é bem assim, né? Porque dói na pessoa que está apanhando, né? Mas dói na gente porque você não participou. Então, assim, você não ficou, não sentiu ali o nervoso da hora, aquele momento quente, você não sentiu. Por isso que era melhor eu corrigir. Por quê? Porque eu não cheguei em casa com raiva. E eu vou corrigir, eu não estou com raiva. Eu vou corrigir porque é necessário. Eu corrigia porque era o meu papel de corrigir. Era o meu papel de repreender. Era o meu papel de bater.
está entendendo? E funcionou muito bem, amado. A vida inteira. Funcionou. Porque a responsabilidade de corrigir era minha, do pai, de ensinar, de aprender. Graças a Deus, que a mulher cumpria todo o ritual dela, ensinava a palavra, falava, e depois ela encerrava dizendo assim: e quando seu pai chegar, você vai apanhar. Essa era a parte que falava a meu respeito. Então ela ministrava a palavra, ela falava, ensinava e tal, corrigia e pá. E quando seu pai chegar, as crianças torciam para não chegar, né? Tomara que ele faça hora extra até amanhã. Mas não tinha jeito, chegava lá, tinha que corrigir. Então, queridos, nós, né, você que é pai, você tem uma responsabilidade muito grande. Por isso, nós precisamos criar um ambiente familiar saudável, com a presença de Deus e paz no Espírito Santo. E evitar atitudes que destruam o nosso lar. E quais são dessas atitudes? Se eu quiser ter um lar abençoado, filhos abençoados, netos abençoados, de geração em geração, eu não posso abandonar meus filhos, porque o abandono cria um trauma muito grande, da pessoa se sentir rejeitada, porque a rejeição cria um trauma. E a gente vê tantas famílias aí, mano, tantas crianças rejeitadas, que ela se apega a você assim, com amor tão grande, porque o pai foi embora, porque o pai abandonou. E hoje já mudou o negócio, que eu também, muitas mães estão indo embora, para viver uma aventura, pensando que vai dar certo, mas não vai dar. Adultério. A Bíblia diz que Deus vai julgar os adúlteros. E o adultério, amado, ele destrói uma família. Você, varão, você não pode se envolver com isso. Não pode. Você quer manter a sua família, você precisa aprender da palavra de Deus. Temor de Deus nos livra da tentação e nos livra do adultério. Nos livra de abandonar os filhos. Violência. Violência. Você viu como está na moda aí feminicídio? Homens batendo e matando mulheres. Por ciúmes. Muitas mulheres não aguentaram ficar com esses homens. São homens ruins, violentos, que têm o sentimento de posse, que se sente dono das pessoas. Casamento não é isso, amado. Casamento é liberdade. Meu Deus, a minha mulher, ela pode ir para qualquer lugar. Eu tenho paz. Eu confio nela. Ela é lindona assim, os caras até mexem com ela. Mas aí, o que eu digo? Mas ela é minha. Ela é de Moá. Um dia, estava passando no shopping, lá de mão dada, assim, andando no corredor do shopping. Aí ela falou assim para mim: você viu? Eu falei: o quê? Eu falei: não, você não viu? Eu falei: não, viu o quê? Não, o cara pegou no meu cabelo. Eu já, opa. Torcendo para não ver o cara, você acredita? Pra quê, né, meu? Vai que o cara, eu olho, o cara tá cheio de tatuagem, né? Ó, o cara parece o Hulk. Pra que eu vou entrar numa dessa? Só fiz aquela pressão, né, para a mulher, né? Nossa, meu herói, meu herói. Meu herói, ó, o cara meu, ficou ciumento, ele me ama mesmo e tal. Mas eu confio nela, o cara podia ter pegado no cabelo dela, mexido, assobiado para ela, não tem problema. Eu sei quem ela é. Eu conheço ela. Eu conheço a integridade, a dignidade dela. Eu confio nela. Qualquer lugar ela pode ir, pode viajar sozinha, pode ir para os negócios aí da igreja lá de Ribeirão, do norte. Eu sei quem é a minha mulher.
porque a gente está tanto tempo junto, vivendo pela palavra, em nome de Jesus. Então, amado, nós nos amamos, tem que tirar a violência dentro de casa. Violência com o marido, com a mulher, com os filhos. Opressão, maridos opressores, pais opressores. Que os filhos não vê a hora é do pai morrer, não chegar em casa. Os filhos não querem que o pai volte para casa. Pai, você tem que fazer com que seus filhos tenham prazer de estar na sua casa, de ficar em casa. Melhor lugar do mundo para o filho ficar é na casa do pai e da mãe. Melhor lugar. Mas tem um ambiente pesado. Seu ambiente é violento, é opressor. Os filhos não querem nem o pai nem a mãe de volta. Não querem. Então nós precisamos, amado. Nós precisamos, todos nós, começar a aprender da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos ensinar o caminho correto para a família, para o casamento, para a filiação e para a paternidade. E aí, nós vamos andar nos caminhos de Deus, que não eram os caminhos. Vamos ter o pensamento de Deus, que nós não tínhamos os pensamentos. Como Deus disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por quê? Porque nós não conhecemos, mas se nós conhecermos os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, nós vamos nos aliar. O nosso pensamento vai ser igual ao de Deus. O nosso caminho vai ser igual ao de Deus. Como ele falou para o Davi, falou para Salomão: aprenda a palavra de Deus para que você ande nos caminhos do Senhor. E aí, amado, tudo na sua vida vai dar certo. Sua casa, sua família, sua vida financeira, sua saúde, seu casamento, sua criação de filhos, a sua filiação com seus pais, relacionamento de pais com os filhos. A nora, olha, até a nora vai estar bem com a sogra. E a sogra vai estar bem com a nora. Porque aquele papo lá de que o genro não suporta a sogra se dá mal com o genro, isso é mentira, viu? É mentira. A Bíblia não diz que o genro vai ter problema com a sogra e a sogra com o genro. A Bíblia diz que a sogra tem problema com a nora. Sabia disso? Tem problema com a nora. Mas vai acabar esse problema, porque as noras da minha mãe amam demais a minha mãe. Está aqui a Solange, que não me deixa mentir sozinho. Né, só? Minha mãe é maravilhosa. Nunca se meteu no casamento dos filhos, nunca quis saber, sempre trabalhou para os casais se deem melhor, mas nunca foi se intrometer nos problemas de cada um. É uma mulher amada, é a segunda mãe das noras, é considerada e tudo mais. Que bom, pessoa amada, você, né, vai ter um genro, vai ter uma nora. Eu estou passando por isso, porque agora eu tenho um genro. Estou procurando na Bíblia aqui como é que faz para conviver, porque, né? Porque eu não tinha. Aí chega um cara lá, né? Com a minha filha, não, quero namorar sua filha. Que negócio é isso? Então, peraí, deixa eu procurar aqui, porque né, eu não estava programado. Mas aí a gente vai aprendendo, e o relacionamento vai se fortalecendo em nome de Jesus. Amém, queridos? Paizão, Bíblia, palavra de Deus. Filho, Bíblia, palavra de Deus. Marido, palavra de Deus. Mulher, esposa, palavra de Deus. É isso que está faltando na nossa vida. Os maiores problemas que nós vivemos dentro de casa,
que nós vivemos no relacionamento é a falta da palavra de Deus na nossa vida. Então está ruim o negócio? Põe o Espírito Santo lá. Está ruim a coisa? Põe a palavra de Deus lá. O filho está rebelde? Começa a ensinar a palavra de Deus. O pai e a mãe estão com problema? Começa a ensinar. Ainda que você é filho, fala para o seu pai, para a sua mãe, da palavra de Deus. E Jesus vai tocar no coração deles e eles vão mudar nos pensamentos e nos caminhos, em nome de Jesus. Amém? A receita é essa aqui. Não falha. Se você praticar, todas as suas coisas, toda a sua história e a sua família vai mudar em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Irmãos, coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos. Alguma coisa você é aqui. Você é filho, você é pai, você é mãe, você é marido ou você é esposa. Alguma dessas coisas, nós somos aqui. E queridos, se você conseguir entender que a solução está em aprender a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para o seu relacionamento, para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos, para os seus pais, para os netos. Se você se buscasse fortalecer, para que quando cada situação se levante contra a sua casa, você saiba como agir, ou como responder, você precisa aprender a palavra de Deus. Você tem que dar ouvidos. E eu quero me incluir aqui. E eu quero que você repita a oração comigo. Que você diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou entendendo que a Tua palavra ainda é a solução para a minha vida, para a minha família. Em nome de Jesus. Os Teus pensamentos e os Teus caminhos são possíveis de que eu pense e de que eu ande em todos eles. Porque a Tua palavra tem nos ensinado a pensar como o Senhor pensa e andar nos caminhos que o Senhor quer para a nossa vida, para a minha vida. Me ajuda, Senhor, a trazer a Tua presença para dentro da minha casa, para o meu lar, para a minha família, para os relacionamentos, em nome de Jesus. Me ensina, meu Deus, a aprender, a me submeter e obedecer os Teus estatutos, os Teus mandamentos, em nome de Jesus, porque certamente isso trará mudança e transformação na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor, se eu não tenho andado segundo os Teus caminhos, se eu tenho me afastado desses caminhos, se eu tenho me afastado dos pensamentos que o Senhor tem para mim. Mas nessa noite, eu quero voltar, eu quero me entregar ao Teu Espírito Santo, e eu quero aprender a viver como a Tua palavra me ensina a viver. Em nome de Jesus,
Me ajuda, Espírito Santo, me fortalece, me ensina e me prepara. Em nome de Jesus, amém. Permaneça seus olhos fechados. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, pela sua casa. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos, meu Pai, apresentar cada vida que está aqui nessa noite e ouviu essa palavra. Meu Deus, hoje é um dia especial. É o dia dos pais. E tem muitos pais aqui, mas tem muitas mães também. E tem muitos filhos aqui no nosso meio. Meu Deus, e o Senhor nunca, meu Pai, nunca nos impediu, desde a nossa infância, a aprender a Tua palavra, a praticar a Tua palavra. Meu Deus, eu me lembro que eu tive uma infância abençoada. Eu vivi a minha adolescência muito boa, mas sem conhecer o Senhor. E na juventude o Senhor nos deu e me deu uma oportunidade, meu Pai, de conhecer a Tua palavra. E eu cheguei até aqui, meu Pai. Hoje o Senhor me deu família, como o Senhor deu família para muitos aqui. Meu Pai, eu me lembro de muitos aqui, eu me lembro quando chegaram solteiros, adolescentes, jovens, cresceram, e hoje são pais de família. Hoje, meu Pai, são cabeças do lar. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai, também muitas mulheres guerreiras que hoje são o pai e mãe do lar, meu Pai. Mas nós estamos vencendo por causa da Tua palavra. Nós estamos vencendo, meu Pai, porque temos procurado aprender a pensar como o Senhor e a seguir os Teus caminhos, porque nós não queremos errar, não queremos, meu Pai, andar fora da Tua direção. Por isso, meu Pai, nos alcance com a Tua misericórdia e abençoe, meu Pai, as famílias da Tua casa. Abençoe, meu Pai, as famílias que estão nos assistindo agora. Se estiverem ali, meu Pai, passando por tribulação, se tiver alguma mãe sofrendo, algum pai sofrendo, ou mesmo, meu Pai, algum filho sofrendo, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, comece um trabalho novo na vida de cada um. Que o Senhor comece, meu Pai, a se aproximar dessas famílias. Que o Senhor comece a ouvir, meu Pai, as orações que são feitas pelos pais que estão longe de Ti, ou pelos filhos, meu Pai, que não Te servem ainda. Por isso, meu Deus, nós como igreja abençoamos as famílias da Tua casa. Abençoamos, meu Pai, as famílias que estão recebendo ali uma campanha e ouvindo a Tua palavra, meu Pai, que estão tendo a oportunidade de conhecer o Senhor, que elas sejam impactadas pelo Teu Evangelho e pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a Tua igreja e abençoamos as famílias da Tua igreja, da Tua casa, em nome de Jesus, meu Pai. Deus, que nós tenhamos casamentos firmes, famílias fortes, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Teu reino cresça com alegria, com sabedoria, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você que concorda com essa oração, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, e dê uma calorosa salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, senta só um bocadinho aí. Clara, e a Clara vai dar um testemunho aqui no fim, porque eu esqueci no começo. Paz do Senhor, igreja. Eu queria testemunhar algo que Deus fez na minha vida nessa última semana. Eu
passei praticamente 2 anos e meio trabalhando por conta, né, sendo sustentada pela fotografia, fazendo algumas entregas em estações de metrô e trem. E o Senhor, Ele me sustentou em todo esse período, né? Eu sempre fui muito grata a Deus por tudo. E mesmo que muitas vezes o meu rendimento, meu salário só desse para mim pagar as contas e trazer o dízimo e ajudar em casa, né? Então, sempre fui muito grata a Deus por Ele me proporcionar isso. E sempre orei, né? Pedindo para Ele abrir uma porta de emprego para mim, que fosse um emprego fixo, que fosse de segunda a sexta, enfim, várias especificações que a gente sempre faz, né? E descansei em Deus. Em meio a essa pandemia, a gente vê várias empresas quebrando, vários funcionários sendo mandados embora e pessoas desesperadas, né, por conta dessa situação financeira que o nosso país está passando. E em meio a tudo isso, o Senhor, apesar das pessoas acharem que Deus ele está parado junto com toda essa situação, né, do nosso país, Deus ele mostrou que Ele não estava parado, né? Ele abriu uma porta de emprego para mim essa semana. Eu fiz 2 entrevistas, eu passei e foi muito além das minhas expectativas, assim, sabe? Salário, benefícios, enfim, foi tudo muito além do que eu esperava que Ele fizesse por mim. E eu vim testemunhar para glorificar o nome do Senhor e para aumentar a fé. Se você está passando por um momento de desemprego, se você está passando por algum momento difícil na sua vida, para que você descanse no Senhor, né? Foi o que eu fiz, eu descansei em Deus e em todo tempo Ele me sustentou, Ele nunca me abandonou, porque eu sempre acreditei que Ele estava me sustentando, né? E continuei fazendo a vontade dEle, continuei estando no centro da vontade dEle. É exatamente aquilo que a gente sempre ouve aqui dos nossos pastores, né? Quando a gente está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Então, não importa quanto tempo demore para você ser abençoado com aquele desejo que você tem, um sonho, enfim. Não importa quanto tempo demore, né? Por muitas vezes eu falei, caramba, Deus, é só isso que tem para mim? E Deus falava para mim, Clara, é só isso que você precisa no momento. Quando você precisar de mais, eu vou te dar mais. Então, às vezes a gente fica desanimado, triste com um pouco, mas, irmão, às vezes é só isso que você precisa nesse momento, sabe? E, então, creia que Deus ele sempre vai te sustentar com tudo que você precisar. E no momento certo, Deus ele vai te abençoar com seus objetivos, com seus sonhos, enfim. Amém, é isso. Glória a Deus. Irmãos, 2 anos e meio. E na pandemia é que Deus abençoa. E a Clara falou um negócio muito importante aqui. Porque no meio dessa pandemia, muita gente achou que Deus parou mesmo. O mundo parou e Deus parou. Não, mas Deus parou o mundo, mas não parou de trabalhar. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, é nessa pandemia que Deus está operando muitos milagres na vida de muitos irmãos aí, em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas estão arrumando emprego, graças a Deus, no meio da pandemia. Continua crendo, continua firme. Uma hora a sua vida vai mudar, porque o Senhor vai manifestar o poder em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos nos colocar de pé agora. Agora sim. Antes de nós passarmos aqui para orar pelos pais, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Glória a Deus. Temos uma irmã lá atrás. Desse lado aqui. Mais alguém? Não? Querida, eu não posso deixar você embora sem nós orarmos pela sua vida. E nós gostaríamos que você viesse aqui à frente, acompanhado com a pessoa que te trouxe, para que nós pudéssemos orar e te abençoar em nome de Jesus. Tudo bem? Como é que você chama? Neide. Neide,
Obrigado por você estar aqui nos abençoando com sua vida. Nós vamos orar, porque Deus conhece o seu coração, sua necessidade. E nós queremos interceder para que o milagre aconteça em nome de Jesus, amém? Então gostaria que você fechasse os olhos. Toda a igreja vai orar junto comigo agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio e a honra de recebermos aqui, meu Pai, a Neide, Senhor, uma pessoa tão especial para o Senhor, tão valorosa, meu Deus, tão preciosa para Ti, meu Pai, e nós declaramos nosso amor pela vida dela. Por isso, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor a abençoe, abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família. Meu Deus, nós ministramos prosperidade sobre a sua vida financeira, saúde sobre o seu corpo físico, e sujeitamos a Ti, meu Pai, todas as suas necessidades, para que o Senhor opere um milagre, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que as portas se abram, para que ela conquiste uma vida abundante, meu Pai, em nome de Jesus. Sujeitamos a Ti os seus sonhos e desejos, para que sejam realizados. E também, meu Pai, pedimos que as promessas da Tua palavra se cumpram sobre a vida dela, para que ela receba o melhor do Senhor e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Neide, mais uma vez, obrigado por você estar aqui nos abençoando. Quero dizer para você que nós somos uma família, e essa família está disposta a lutar junto com você pela sua necessidade. Quando você precisar, nos procure, nós queremos ser bênção. E eu queria que você conhecesse a família, porque eles vieram te receber também. Olha que família linda lá atrás, ó. Aleluia! Mais forte para Jesus! Seja bem-vinda, Neide. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Muito bem, cadê os pais? A igreja vai orar pelos pais, e nós queremos que todos os pais viessem aqui à frente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A paternidade é algo dada por Deus, né, para todos vocês, varões. E eu quero falar, não tenha medo de ser pai. Seu filho sabe que você não é perfeito, ele conhece as suas falhas, e mesmo assim ele te ama. Se existe alguém que não pode ocupar o lugar do seu filho, na vida do seu filho, é você. E eu quero dizer para você, amado, que ele te ama, independente de qualquer situação. E você pode sair daqui escolhendo ser o melhor pai, amém? Você poder acertar naquilo que você tem errado. E também queria dizer para vocês que estão presentes aqui, e para os pais também, nós não somos órfãos. Há um pai que olha por nós, amém, querido? Talvez muitos que estão aqui não teve um pai presente, foi criado sem a presença do pai. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos ama com amor incondicional. E o nosso Deus, Ele supre essa carência, sabe essa falta? Essa falta que muitas vezes você que foi criado sem o Pai, talvez sentiu desamparado, sozinho. Tudo isso você recebe, amado, essa inserção, esse enxerto, através do Espírito Santo de Deus, amém? Quando a gente aceita Jesus, Jesus vem e Ele preenche todas as lacunas da nossa vida. Então eu quero dizer para você, para todos nós que estamos aqui, hoje nós devemos celebrar sim o Dia dos Pais, celebrar a paternidade de Deus na nossa vida, e vamos orar por esses irmãos. Estende as mãos para cá, queridos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer pela vida de cada pai presente aqui neste lugar. Ah, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, vindo de encontro, meu Pai, às suas necessidades, dando graça, Senhor, em nome de Jesus, dando sabedoria, que eles possam honrar, meu Pai, seus compromissos financeiros, que eles possam honrar, meu Pai, essa paternidade dada pelo Senhor. Por isso, nessa noite, nós abençoamos a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus,
que eles possam, Senhor, sair daqui entendendo qual a importância deles no meio da sua família, da graça, da sabedoria nessa noite, Pai. Tira o medo, tira os traumas, tira, meu Pai, todas as barreiras que impedem os seus filhos de serem pais segundo o teu coração, meu Pai. E nessa noite nós abençoamos a vida deles. Vem de encontro às suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses pais? Aleluias! Glória a Deus. Estamos sem as crianças. É muito triste, que eu acho que nessa noite poderia ter mais pais aqui, né? Tem pai que está fazendo papel de mãe, vai estar precisando deixar o filho com a mãe cuidar e vir para a igreja como sacerdote, buscar a bênção para sua casa. Queridos, vamos contagiar as pessoas que estão do nosso lado, aqui dentro da igreja. Líder de célula, dê uma palavra motivadora. Não tenha medo de falar para as pessoas da sua célula, para elas virem buscar ao Senhor, para elas estarem aqui, porque eu sei, amado, que aqui é o melhor lugar que nós poderíamos estar, em nome de Jesus. Oh, glórias! Nessa noite também, nós queremos orar. Se tem alguém enfermo aqui, nós queremos orar por algumas pessoas que estão passando por um período de enfermidade. E queremos informar a igreja também essa noite, né, às 7 horas da manhã, a Maria Tandu mandou uma mensagem para a gente. Eles acordaram hoje. Quem acordou hoje aqui abriu os olhos, né, está aqui nessa noite. Mas a mãezinha dela não abriu os olhos, né, e ela faleceu à noite. E ela mandou até uma mensagem, eles foram retirar o corpo lá, era por volta de 1h da tarde aproximadamente. Então não sabemos ainda como vai ser o velório, né, pastor Roberto? Não tem informações ainda, né? Mas é muito restrito. A mãe dela já estava passando por um período de enfermidades, e eu e a Maria até conversamos muito. Eu falei para a Maria, a mãe dela tem Jesus, já tem uma idade avançada, estava num sofrimento, né, passando por uma luta de um câncer, que ela tinha feito uma cirurgia. E eu creio que o tempo dela aqui nessa terra, ela cumpriu o tempo dela. Os filhos, como o pastor Miguel falou, os filhos, os netos, e ela foi para a glória. Amém? Então nós queremos orar pela família da Tandu. Por quê? Porque fica saudade. Eu não tenho meu pai, né? Não tenho minha mãe mais comigo, mas a gente tem a saudade, tem as lembranças, não é verdade? Só que sabemos que eles estão no lugar melhor. Então nós queremos orar por essa família também, em nome de Jesus. Amém. E também nós temos uma oração pela vida do Elton, né? Vamos estar orando pela vida dele, pela vida da Márcia. Vamos estar orando também pelo Guilherme, é o filhinho da Sandra, né? Filhinho não, é um rapaz, filho da Sandra Pedroso. Ele está passando por um momento de enfermidade. Ela tem compartilhado ali no Ágape para nós, né? Essa questão da enfermidade. Então vamos orar. Ele está esperando uma cirurgia muito delicada que vai ser feita, mas nós cremos que o Senhor, Ele pode fazer em nome de Jesus. Amém? Então nessa noite, queridos, eu queria chamar você para estar orando. E se tiver alguém enfermo aqui, enquanto nós oramos, saia do seu lugar também e venha aqui na frente. Nós vamos impor as mãos em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai maravilhoso, nós queremos neste momento, Pai, colocar, Senhor, primeiramente a vida da Maria Tandu, dos seus familiares, meu Pai, que perdeu a sua mãe ali, a matriarca da casa, da família.
Que o Senhor, neste momento, através do Espírito Santo, possa visitar essa família. Em nome de Jesus, traz consolo, traz refrigério, meu Pai, para a vida, Senhor, da Maria Tandu, para a vida dos netos, Senhor, para a vida, meu Pai, dos filhos, de todos os familiares, meu Pai, que a amavam. Que o Senhor possa suprir, meu Pai, e confortar os seus corações. Pai amado, nós também oramos pela vida, Senhor, do Guilherme, dessas pessoas que deram um nome aqui, que precisam de uma oração, que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa visitá-los, trazendo cura, trazendo restauração, meu Pai. Oramos também, meu Pai, que as portas se abram para a vida do Guilherme, para que ele possa fazer essa cirurgia, Senhor. E oramos também por todos, meu Pai, que necessitam de uma cura, que estão ali no leito de hospital, Senhor, necessitando de um milagre, necessitando, meu Pai, do Teu mover sobre a vida deles. Ah, Deus, nós também somos gratos a Ti, pela vida do Jadson, meu Pai, que ele testemunhou. Ah, Senhor, ali no grupo, falando da sua cura, da sua restauração. Nós te agradecemos, meu Pai, e te louvamos também, porque em meio a tantas lutas, em meio às crises, meu Pai, nós temos visto o Teu poder se manifestar no nosso meio. E em nome de Jesus, nos dá força, papai, para nós continuarmos firmes na Tua presença. E se nessa noite há alguém enfermo aqui, que ondas do Espírito Santo venha neste lugar, tocando agora, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus.